Zanoni, eu sou arquiteta, sou especialista em gestão para arquitetos e designers. Tenho mais de 1000 alunos que eu ensino a ter uma gestão mais eficiente e lucrativa em seus escritórios. Nós vamos começar a aula de hoje falando sobre os 5 pilares para uma gestão de escritório mais eficiente. Além desses 5 pilares, eu também vou te ensinar a fazer a precificação correta para um projeto de arquitetura, um projeto de interiores. Nosso primeiro pilar é a gestão de processos. É natural que o arquiteto ou designer de interiores seja muito mais voltado para o lado artístico e tende a se sentir autossuficiente nesse sentido e acaba não buscando por uma gestão no seu escritório. A gente vê hoje em dia muitos escritórios, grandes até, que não têm uma gestão eficiente, que poderiam estar sendo muito mais lucrativos do que realmente são. O que acontece é que muitas vezes os arquitetos acabam tendo uma má fama no mercado. Muita gente pensa que todos os arquitetos entregam projetos com deficiências no escopo, ou então atrasados, né? Não cumprem prazos. Já ouviram algo assim? Eu tenho certeza que sim. E é nesse âmbito que a gestão de projetos, a gestão de processos vem auxiliar os profissionais a terem entregas mais eficientes e também fazer com que seus escritórios sejam de fato mais lucrativos. Em outras palavras, quando você vai gerir processos, a tua intenção nada mais é do que organizar os processos do teu escritório, analisar como eles acontecem, para você poder otimizar e entregar projetos melhores lá na frente. Mas vamos começar do básico? O que são os processos? Processos nada mais são do que as atividades que acontecem no teu escritório. Então, quando a gente fala de gestão de processos, é você saber avaliar tudo o que acontece e saber como acontecem esses processos dentro do teu escritório. Mapear processos dentro de um escritório de arquitetura é imprescindível. E por que você deve mapear? Em primeiro lugar, para ter padronização dentro do escritório. Imagina que cada projeto que você entrega, ele sai de um jeito. Cada cliente recebe um projeto diferente do outro. Isso não demonstra nada de profissionalismo, né? Concorda comigo? Em outro ponto, você também não consegue analisar quais são os gargalos da sua empresa, os gargalos dos seus processos. O que são esses gargalos? Os problemas, né? Então, em determinado momento do projeto, acontece sempre algum problema que você acaba tendo que recorrer para o cliente ou que o cliente não entendeu o que você iria fazer. Isso pode ser um gargalo. Quando você mapeia, você consegue enxergar mais facilmente que esse ponto está acontecendo para daí sim tomar alguma ação para resolvê-lo. Sem contar que quando você não tem um mapeamento de processos, você também não consegue ter a mesma qualidade na entrega sempre. Então, cada um dos seus colaboradores, dos seus funcionários no escritório, vão fazer o trabalho de um jeito. Então, muito provavelmente, o fulano vai demorar muito mais que o ciclano, porque ele está fazendo mais coisas. Ou então, algum processo não vai sair igual e você vai chegar naquele ponto de entregar algo diferente para o cliente. E com isso, a gente chega numa falta de qualidade e de controle nos projetos. No início, pode parecer simples, esse projeto saiu um pouco diferente do outro. Mas quando você tem muitos projetos, faz muito mais em escala, você percebe que você precisa sim ter uma padronização, até para que os teus funcionários e teus colaboradores saibam exatamente o que fazer e quando. Com isso, você tem um projeto muito mais otimizado, que funciona melhor e que é mais rápido. E a gente sabe que quando um projeto acontece mais rápido, ele também é mais lucrativo. Quais seriam, então, as vantagens de você mapear os processos do teu escritório? Em primeiro lugar, é você ter esse conhecimento, porque se você nunca mapeou, você pensa que tem, mas na verdade você não sabe exatamente como as coisas funcionam. Você vai ver quando você começar a mapear. Aí sim você vai perceber que vários pontos sempre acabam acontecendo de forma diferente, ou então você não sabe exatamente como que é. Por quê? Porque você não tem isso mapeado. Em segundo lugar, depois que você faz esse mapeamento e você transforma isso num documento dentro do escritório, que a gente chama de POP, não precisamos entrar nos termos técnicos, mas nada mais é do que um documento que explica como funcionam os processos. Então, você pode ter um fluxograma com o passo a passo de cada processo no escritório, ou então o passo a passo de um projeto, se você está fazendo aqui um mapeamento de processo de um projeto. Você também pode ter esse documento por escrito, que é exatamente como acontece cada coisa. Então, se você receber um e-mail, como esse e-mail tem que ser respondido. Se o cliente pede tal coisa no projeto,
que a gente vai retornar para o cliente, qual será o texto. Isso aí serve também para você capacitar os seus colaboradores, porque quando você tem isso tudo por escrito, o treinamento do seu colaborador tá ali. Você não precisa toda vez que entra alguém novo no escritório parar tudo que você está fazendo para ensinar como funcionam os seus processos. Isso tudo está documentado. Então, o mapeamento de processos é essencial para qualquer escritório de arquitetura ou de design de interiores. Sem contar que com isso a gente tem uma padronização de todos os documentos que saem do escritório. A padronização é muito importante, tanto para esses quesitos que eu falei anteriormente, para todo mundo fazer o projeto igual, quanto para você transmitir mais profissionalismo para o teu cliente. Ainda você consegue ter mais controle do que está acontecendo e ajustar os processos necessários, né? Então, digamos que está acontecendo alguma coisa que teus projetos estão sempre atrasando. Você consegue voltar lá nos seus processos e entender o que está acontecendo que os seus projetos passaram a atrasar a partir de determinado momento. Com isso, você também consegue fazer uma análise SWOT, né? Entender as oportunidades, ameaças, fraquezas dos seus projetos, ou então de algum controle, de algum processo em específico. Quando você consegue analisar quais são as fraquezas do teu processo, é muito mais fácil você focar na solução correta, na solução exata. O que eu mais gosto do mapeamento de processos é, de fato, você conseguir melhorar, otimizar e simplificar esse processo. Às vezes a gente pensa que ter um processo complexo é a solução do negócio e muitas vezes não. Na verdade, quanto mais simples for esse processo, quanto mais simples ele funcionar, mais fácil vai ser para você transmitir isso para o teu colaborador, para você executar também e para você não ter sempre um percalço, ter sempre um entrave ali no meio do caminho. Esse mapeamento de processos não é uma coisa que você faz uma vez e deixa lá parado para sempre, é algo que você vai sempre revisitar, olhar novamente de tempos em tempos e vai sim sempre ter ajustes. Isso que é o bacana dentro do escritório, porque você consegue evoluir o teu escritório, tua equipe, tua empresa e sempre voltar lá na base dos teus processos e ajustar o que for necessário para o tipo de trabalho que você está entregando naquele momento, ou então diferentes rumos que o escritório pode estar tomando. O segundo pilar de um escritório de arquitetura e design de interiores é a gestão de equipe. Aqui a gente vai falar sobre os pontos importantes que você deve considerar para gerir uma equipe. O primeiro deles é que você tem que sim aprender a delegar. Arquitetos normalmente têm muita dificuldade com delegar, né? A gente sempre pensa que o funcionário não vai fazer tão bem quanto a gente faz, ou então que ele vai demorar para fazer, a gente faria mais rápido, mas aí você fica travado, você não consegue evoluir. Então você precisa sim delegar, isso não quer dizer delargar, então você tem que ser um líder e não um chefe. Um líder vai dar as mãos para o funcionário e vai crescer junto com ele. O chefe vai estar ali só delargando, mandando, né? Então não é isso que a gente quer. A gente quer ensinar de fato a pessoa para que ela seja melhor que você e faça esse papel, cumpra essa função melhor do que você. Assim você terá um funcionário que vai te trazer também muito mais resultados na tua empresa. Quando delegamos, nós temos que estar cientes de que tudo não vai sair exatamente como a gente gostaria, exatamente como a gente faria. Então, é importante ter essa ciência antes mesmo de começar. Mas, como eu falei anteriormente, você pode sim ter um funcionário que vai chegar ao ponto de fazer melhor que você determinada atividade. Isso é muito bom. Pode ser que no início as atividades também demandem mais tempo, mas com o passar dos dias, dos meses, esse funcionário também vai se adequar, se adaptar com os seus processos e passar a fazer isso num ritmo mais aceitável. É importante também conhecer os limites e os pontos fortes de cada um da tua equipe. Se você tem várias pessoas na equipe, muito provavelmente você vai ter alguém que é muito melhor em algo, outro alguém que é melhor em outra coisa. Então você também tem que saber identificar esses pontos dos teus colaboradores. Assim você vai conseguir focar as atividades para cada um deles, né? E ter um escritório também mais eficiente. Então, vejamos aqui, se a gente for pensar em modelagem de 3D. Às vezes tem um estagiário que você vai ter no escritório que é muito mais rápido, é muito bom em modelagem de 3D. Por que você vai necessariamente passar essa modelagem para outra pessoa que tem dificuldade com modelagem? Não, né? Você vai focar e utilizar a pessoa que mais tem esse domínio com a ferramenta. Então, a gente tem que também saber identificar quais são esses pontos fortes de cada um da equipe, assim como os pontos fracos. O terceiro pilar é a gestão de projetos. A gente precisa, sim, entender como funciona e mapear os processos de um projeto. Tá? Se você nunca fez, sugiro que pegue já
um papel e uma caneta e faça um fluxograma de como funciona o passo a passo de um projeto no teu escritório. Ou então como deveria ser esse passo a passo se você ainda não tem isso definido. É muito importante porque dessa forma você consegue enxergar, assim como eu falei anteriormente no pilar de gestão de processos, aonde estão os pontos fracos, os gargalos dos teus projetos, para você poder analisar e melhorar nos próximos. Dentro da gestão de projetos, um ponto muito importante é que você deve estar sempre medindo, avaliando. Então, medindo o que está acontecendo, o que você previu, se realmente foi realizado. Então, ter sempre esse previsto versus o realizado em tudo no teu escritório, seja em horas, seja o que você esperava daquele projeto, feedback de cliente, sempre tem que estar considerado aqui dentro dessa gestão de projetos, para você entender se você deve ou não melhorar algum processo quando iniciar o próximo projeto. O quarto pilar é a gestão de prazos. Não sei porquê, mas os arquitetos e designers de interiores têm uma extrema dificuldade com prazos. Você já sentiu isso por aí? Gente, eu falei que não sei porquê, mas eu sei sim por quê. Porque a maioria dos arquitetos, dos designers, acabam por atender um prazo que o cliente quer. Ou então, eu vou passar aqui 30 dias do projeto, senão 50 dias o cliente vai achar demais, né? Então vou passar 30. Gente, isso não pode acontecer. Dentro da nossa gestão de prazos, a gente tem que entender exatamente como funciona o cronograma do nosso escritório, o cronograma de cada projeto. Quanto tempo você demora para desenvolver cada uma das atividades, ou então quanto tempo cada um da tua equipe demora para desenvolver as atividades do escritório, dos projetos, né? E se você não tem essa ciência, vai acontecer sempre de você ter que atrasar projeto, dos teus colaboradores, ou até você mesmo ter que trabalhar de noite, né, o terceiro turno, fins de semana, feriado, você vai ser aquela pessoa que está sempre carregando o notebook embaixo do braço, levando para casa da família, levando nas viagens, porque você nunca consegue terminar um projeto no prazo certo. Você está sempre correndo atrás do prejuízo. E eu não aceito isso. Eu sempre falo para os meus alunos, aluno 50 passos não pode estar levando notebook para casa da família no fim de semana. Gente, por favor, não pode ser assim. A gente tem que ter organização no nosso escritório e se o projeto demora 40 dias, é os 40 dias que você vai passar para o cliente, não é 30 não. Quem determina como funciona os nossos processos, quem determina os nossos prazos somos nós, não é o cliente. Você tem que aprender a lidar com isso e a falar isso com o cliente, a ter esse posicionamento com ele. A partir do momento que ele entende que o projeto sim demora para fazer e que você precisa de tempo necessário para entregar um projeto melhor para ele, pode ter certeza que ele vai aceitar o prazo que você vai pedir. Sem medo, gente, sem medo. Então, dentro de gestão de prazos, você jamais passa um prazo que você não pode cumprir. Além disso, você sempre deve considerar uma gordurinha, porque imprevistos podem acontecer no meio do caminho. Alguém da tua equipe ficar doente, ou então até algum outro cliente pedir algum ajuste e tomar um tempo ali no meio daquele processo. Então, sempre deve considerar as gordurinhas. E jamais, gente, jamais colocar prazo considerando somente o que o cliente está pedindo, tá? Você tem que ter ciência do teu cronograma, das suas programações internas no escritório, para daí sim passar um prazo correto e um prazo real. Você não vai precisar ficar trabalhando terceiro turno e fim de semana para sempre. Não é para isso que arquiteto e designer nasceu não, tá? Por mais que você pense que arquiteto tá sempre trabalhando, nossa, sempre fora do horário, né? Eu achei que a faculdade, depois da faculdade ia parar com isso e não parou, né? Por que será? Você está passando o prazo errado. O quinto pilar é a gestão de custos. Aqui a gente vai falar sobre precificação de projetos. Mas antes, eu quero te falar por que a gente deve falar sobre gestão de custos. Porque é muito comum na nossa profissão que a gente vai olhar o que o vizinho está fazendo. Afinal, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? E aí a gente faz o quê? Ele está cobrando lá R$100 o metro quadrado do projeto de interiores. Vou cobrar por aí também, né? Afinal, estamos aqui no mesmo nível. Ou então você olha alguém da sua cidade que vai muito bem, que já tem muitos clientes, que está lá cobrando R$150 o metro quadrado. Aí você pensa, mas eu sou recém-formado, então acho que eu vou cobrar uns 80, né? Acho que já tá bom. Gente, pelo amor de Deus, isso é muito errado. Você nunca copia o que o colega faz, tá? Isso tanto para custos quanto para prazos é inadmissível. Cada escritório tem o seu. Cada escritório tem os seus custos, né? Afinal, você acha que os teus custos são iguais do vizinho? Não são. Provavelmente não são. Com certeza não são iguais. Por isso que a gente tem que analisar
quais são os custos do nosso escritório e partir daí para conseguir fazer uma precificação correta. Então, vamos partir desde já que vocês não cobram mais por metro quadrado aqui, tá? Tô ensinando aqui a vocês cobrarem certo. Vou mostrar um exemplo, inclusive. Então, não quero saber de ninguém cobrando por metro quadrado. Se tiverem dúvidas também, olhem lá no meu Instagram, @AlineZanoni, que eu falo muito sobre isso, que eu quero realmente mudar e erguer essa régua da nossa profissão. A gente não precisa estar sempre limitado no metro quadrado, que não faz sentido. Imaginem comigo, se vocês vão cobrar o mesmo valor pelo metro quadrado de um projeto que é uma cozinha super complexa, com mudança de pontos, e de um quarto, que vocês não vão fazer nem marcenaria, vai ser só um papel de parede, escolha ali das mesas laterais. Vocês acham justo cobrar o mesmo valor de metro quadrado para 2 ambientes do mesmo tamanho, sendo um deles um quarto de casal sem marcenaria e o outro uma cozinha cheia de mudança de pontos elétricos, marcenaria, marmoraria? Não é justo, né, gente? Então, vamos aprender a cobrar certo? Mas antes da gente começar aqui a precificar a mão, vou mostrar para vocês, eu quero que vocês imaginem comigo. Imagina o teu escritório sendo eficiente e lucrativo. Você tendo lá no final do projeto como saber exatamente quanto você ganhou naquele projeto no centavo. Gente, tem como fazer isso. Você descobrir exatamente qual foi o teu lucro naquele projeto. Gente. Vou dizer para vocês, dá para você saber isso, dá para você saber exatamente quanto de lucro, quanto de prejuízo, se for o caso, você teve em cada um dos projetos. Mas para isso, você precisa sim pensar em todos esses pilares que a gente está falando aqui, tá? Porque não adianta você ficar para sempre não contratando alguém para te ajudar, porque você não sabe se daqui a 3 meses você vai ter dinheiro para pagar essa pessoa. Ou então, que você não tem controle do teu fluxo de caixa, você não sabe se você vai ter dinheiro, se você não vai ter dinheiro para pagar as suas contas do próprio escritório. Então, imagine você cobrando corretamente pelos seus projetos, tendo muito lucro com seus projetos e sabendo quanto é esse lucro, você tendo uma equipe eficiente junto com você que de fato te ajude e não te atrapalhe mais do que te ajuda. E acredite, eu te entendo porque eu já estive nesse lugar, eu já passei por momentos que eu não sabia quanto que eu cobrava, que eu não sabia se eu estava tendo lucro, se eu estava tendo prejuízo, se eu devia ou não contratar a equipe. Não se preocupe porque é normal, realmente a faculdade não nos ensina isso, a faculdade não nos ensina nada de gestão de escritório, nada ou praticamente nada, né? Mas 99% dos meus alunos me falam que não aprenderam nada do que aprenderam comigo na faculdade. Realmente, eles não nos preparam para ser gestores, donos de escritório e sermos empreendedores. Mas eu tô aqui para te ajudar com isso. E é claro que para você ter essa gestão eficiente, você precisa de um método, né? No teu escritório, você precisa seguir um passo a passo, seguir um método. Sim, isso é real. E eu sei disso porque eu fiz e apliquei. Eu criei todo o meu método depois de anos de experiência de estudo em gestão e tenho mais de 1000 alunos que já aplicaram o meu método também e podem te dizer como funciona. Então, hoje eu vou te ensinar a base para você parar de cobrar errado pelos seus projetos, para você parar de cobrar por metro quadrado. Vamos lá, vou te ensinar a cobrar por composição de custos, que é a forma mais justa de se cobrar por um projeto ou por outro serviço dentro do teu escritório. Eu vou te ensinar a cobrar por hora produtiva e o que você precisa para cobrar por hora produtiva. Em primeiro lugar, estabelecer qual que é o valor da hora do seu escritório, o valor da hora de cada um da sua equipe. Além disso, entender quanto tempo você demora para fazer cada etapa do projeto e o projeto como um todo, você e a sua equipe também. E aí você vai calcular os custos desse escritório em questão, que é o seu, e depois aplicar as taxas, impostos e os lucros no final desse cálculo. Então vamos ver isso na prática? Vamos lá que eu vou te levar para o papel para te mostrar como é que faz um cálculo de um projeto na prática. Bom, então em primeiro lugar, vamos considerar que temos de custos fixos. O que são esses custos fixos? O aluguel, o condomínio, internet, luz, tarará. Vamos considerar que esse valor é de R$ 2.400, tá? Para o nosso cálculo. Temos de custos todos os meses R$ 2.400. Beleza. E aí a gente vai considerar também que você trabalha sozinho no escritório. Se você trabalha sozinho, você vai dividir esse total de custos aqui pela quantidade de horas produtivas que você tem.
No caso, vamos considerar aqui que você tem 6 horas produtivas por dia, o que dá 120 horas produtivas no mês. 6 horas por dia vezes 20 dias úteis, né? Agora, nós vamos saber quanto custa a nossa hora somente de custos fixos. Então, a gente vai dividir 2.400 dividido por 120 horas, que é R$ 2.400 de custos fixos no mês, divididos por 120 horas produtivas que uma pessoa tem no mês, tá? Aqui, se tivessem mais pessoas no escritório, seria mais horas produtivas. Então, se tivesse 2 pessoas com 6 horas produtivas, seria 240 horas por mês, tá? Mas no nosso caso aqui, a gente está considerando uma pessoa só. Então, se a gente for dividir 2.400 por 120, vai dar R$20. Então, esse aqui é o valor do custo da nossa hora, tá? Vamos lá, guardem esse valor agora. Vou até colocar aqui pra gente não perder, tá? Esse aqui é o valor do custo da hora. Agora, nós temos que considerar também que essa pessoa vai ter um prolabore. O prolabore é o salário do sócio, tá? Quanto que você quer ganhar no mês. Então, aqui a gente tá considerando que é só você no escritório. Vamos colocar que o teu prolabore vai ser R$6.000. Esse valor aqui vocês vão colocar quanto quiserem, tá? Podem colocar um salário maior, um salário menor. E aí, vamos fazer a mesma coisa. Dividir os R$6.000 pela nossa quantidade de horas produtivas no dia, para a gente saber quanto é o custo de prolabore da nossa hora por dia. Então, 6.000 divididos para 120, tá? R$50. Se a gente for somar agora o nosso valor por hora de custo do escritório, né? Lembrando aqui, esse valor é o valor de hora dos nossos custos fixos. Então, aqui tem aluguel, condomínio, internet, luz, tá? Isso tudo dá R$20 por hora produtiva nossa. E o nosso prolabore dividido pelas horas produtivas dá esse valor. Então, agora a gente tem que somar o nosso custo com o nosso custo de prolabore, que é custo de custos fixos, né? Então, aqui a gente vai ter R$70. Esse R$70, gente, ele é o custo da nossa hora total, tá? Bom, agora a gente vai entrar em uma outra parte da conta, que é a parte do projeto. Aqui, nós vamos considerar que a gente vai fazer um projeto de um apartamento de 2 quartos, tá? Projeto de um apartamento pequeno de 2 quartos. Então, vamos lá. Como é que a gente faz para saber quantas horas a gente vai demorar para fazer esse projeto? A gente vai abrir essas informações, tá? Então, a gente vai abrir essas informações. O ideal seria a gente fazer aqui, item por item, tá? Reunião, modelagem do quarto, modelagem da sala, modelagem da cozinha, modelagem de tudo. A gente vai fazer aqui de uma forma geral para esse vídeo não ficar muito longo, mas lembrem que quanto mais detalhado, melhor, tá? Então, vamos considerar aqui reuniões. Quantas horas de reuniões vão ter no projeto? Serão 3 reuniões e de 2 horas cada, vamos por 6 horas. Agora, vamos buscar referências. Vou abreviando aqui. 2 horas buscando referências. Modelagem do 3D. Lembrando que aqui na modelagem é melhor a gente detalhar. Modelagem do quarto, da cozinha, da sala, do outro quarto, do banheiro, tá? Para ficar mais claro. Mas aqui vamos fazer um somatório, 20 horas. Aí o render. Também, o ideal seria separar, mas vamos fazer aqui 10 horas de render. Lembrando que esse valor aqui, gente, vocês vão ter que entender quanto que vocês demoram para fazer, tá? Cada um é muito diferente do outro, principalmente quando se trata, assim, de um trabalho mais manual, produtivo, né? Aí,
vamos ter a apresentação desse projeto. Vamos colocar 2 horas. Lembrando que aqui, se tivesse deslocamento, por exemplo, vocês já incluem no total da hora. Se fosse, por exemplo, 2 horas de tempo de reunião, mais 1 hora de deslocamento, 2 horas. Aí, se foi solicitado ajustes, vocês colocam lá uma margenzinha de ajustes, mesmo que não tenha, é bom ter, né, para garantir. Aí, beleza, projeto aprovado, vamos entrar no executivo. Se vocês fazem anteprojeto, colocaria anteprojeto, tudo mais. Isso aqui vai depender de como é o projeto de vocês, né? Muito de cada um faz diferente. Então, vamos lá, eu ia colocar aqui, mas vou colocar aqui o projeto executivo. Então, o projeto executivo, o ideal também seria que a gente abrisse aqui a planta de layout, planta de elétrica, planta de iluminação, planta de forro, planta de rodapés, detalhamento de marcenaria, tal. O ideal é a gente abrir tudo. Aqui a gente vai colocar um valor total, mas lembre que no de vocês é melhor abrir, tá? Correções, isso aqui é o quê? Você vai fazer ajustes. Se você tivesse equipe, teria que considerar, por exemplo, que você vai fazer uma correção, a tua equipe vai fazer ajustes, vai voltar para você corrigir de novo. Então, sempre vai ter esse looping algumas vezes, tá? Então, vamos considerar aqui correções e ajustes, 6 horas. E a montagem do caderno final, pranchas e tudo mais, vamos colocar aqui 6 horas, considerando pranchas, apresentações e tudo mais. Aí, aqui a gente, vamos fazer um somatório para a gente ver quanto que deu. R$138 horas no projeto. Aí, a gente vai considerar uma margem de segurança, tá? Essa margem é porque a gente nunca tem exata certeza quanto que vai demorar, né? Então, ou você vai colocando essa margem de segurança em cada item, ou você coloca em um item único. 152 horas arredondando. Bom, então agora a gente sabe que o nosso custo de hora é R$70 e que a gente vai demorar 152 horas para fazer esse projeto. Então, o que a gente vai fazer? Multiplicar um pelo outro, né? Então, vou fazer aqui 152 horas de projeto vezes R$70. 10.640. Esse valor, gente, é o valor de custo do projeto, tá? Tenham isso em mente, isso aqui é valor de custo. Então, qualquer valor que você cobrar no projeto menos que isso daqui, você já tá pagando para trabalhar. Isso considerando que você vai seguir todos esses tempos que você colocou aqui na tua previsão, tá? Então, digamos que você demorou aqui 160 horas, teu projeto já tá custando mais do que você previu. Agora, se você demorou 140, aí o teu projeto tá com uma margem legal, tá? Além desses 10.640 de custo, a gente também tem outros custos, que são os custos variáveis. O que são esses custos variáveis do projeto? RRT, algum estacionamento que você vai pagar em determinada visita que você vai fazer com o cliente, gasolina, se for o caso. Então, todos esses custos entram aqui, tá? Eu vou colocar R$200 aqui, só para a gente incluir um custo a mais. Aí, aqui, esse aqui é o custo do projeto, já considerando os custos variáveis. Aí, gente, além disso aqui, aí agora a gente já sabe quanto custa. Agora a gente tem que incidir em cima desse valor o que é o lucro do escritório, impostos, taxas e a margem de negociação, se for o caso. Se você for colocar margem de negociação, que é a possibilidade de dar um desconto para o cliente, você vai acrescentar 10%, 5% em cima desse valor, tá? Eu não coloco, então eu não vou colocar nesse exemplo aqui, porque vocês já sabem que eu não dou desconto. Então, aqui eu não tenho margem de negociação, mas se você dá, você tem que incluir, tá? Nesse momento. Aí, vamos colocar impostos e taxas. Nos impostos e taxas, vai depender muito do que você faz, qual o teu tipo de empresa, qual que é o teu tipo de nota fiscal, tá? Então, a gente vai considerar aqui que é 30% para o nosso cálculo fictício,
tá? Além dos impostos e taxas, a gente tem que considerar também o lucro do escritório. Afinal, como eu já ensinei vocês, não tem como o escritório não ter lucro. O escritório precisa ter lucro para sobreviver, tá? Então, vamos colocar aqui um valor de lucro de 25%. Esse valor também é variável, tá? Não é sempre 25% necessariamente. Aí, o que a gente vai fazer? Vamos colocar o lucro em cima desse valor, porque o lucro é 25% em cima do custo do projeto, né? Então, aqui a gente tem que o custo do projeto é 10.840, incidindo 25% de lucro, 2.710 de lucro, a gente tem 13.550. Agora, a gente vai colocar os impostos em cima desse 13.550, tá? E aí, para fazer esse cálculo dos impostos, é um pouquinho diferente. Bom, e aí, para calcular os impostos e as taxas, a gente tem que pegar esse valor, 13.550, e incidir os 30%. Essa conta, nesse caso, é inversa, tá? Porque se eu colocar diretamente o 30%, esse valor, ele vai ser maior, e aí o valor que der, que vai para a nota fiscal. Não é esse valor que dá para a nota fiscal. Então, a gente tem que fazer o contrário. Para fazer o contrário, a gente vai dividir o 13.550 pela diferença do 30% até o 100, que é 70%. Então, vamos dividir 13.550 por 70%. Bom, então esse 19.357 é o valor do projeto, o valor que você vai colocar para o cliente, tá? E em cima desse valor é que é incidido 30%. Então, vamos colocar aqui a conta inversa para vocês entenderem, ó. 19, 357 e 14. Vamos ver quanto seria 30% desse valor, ó. 30% do 19.357 é 5.807. Se a gente somar esses impostos com esse valor aqui, ó, 13.550, a gente tem exatamente o valor que a gente cobrou no projeto. E entendam comigo, gente, que se a gente tivesse um valor de hora menor aqui pelo Prolabore, o nosso valor de projeto seria menor, tá? Então, muitas vezes, para você poder reduzir custo de projeto, você tem que reduzir ou o valor da hora ou a quantidade de horas que você está trabalhando. Então, tudo é questão de avaliar, analisar em qual situação que faz mais sentido para você, tá? Mas viram, né? A gente sempre tem que considerar todas essas questões em um orçamento de projeto. Bom, só pelo fato de você conseguir enxergar isso e entender quanto custa realmente o seu projeto, saber o valor de custo, o valor do teu lucro e depois no final do projeto você poder comparar e entender se você realmente teve esse custo, se você realmente teve esse lucro e poder melhorar nos próximos projetos, só isso já é uma grande vitória para o dia de hoje, concordam comigo? A gente passou aqui então por 5 pilares da gestão, que eu falei de uma forma bem abrangente sobre cada um deles, mas eu tenho também o meu treinamento, que é os 50 passos para a gestão eficiente do seu escritório, que é o meu treinamento exclusivo para arquitetos e designers, onde eu ensino tudo o que você precisa saber para ter uma gestão eficiente e lucrativa no seu escritório. Os 50 passos realmente é um passo a passo, onde a gente vai aula por aula, passo por passo, vendo tudo o que você precisa saber sobre gestão de escritório. Então, se você ainda não me conhecia, me encontra lá no Instagram como @AlineZanoni e a gente se vê por lá. Até a próxima!